Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para a terceira palestra. É do Jefferson, do canal Linux Tips. Eu, particularmente, sou um grande fã do Jefferson, admiro demais. E venho conhecendo aos poucos, assim, cada vez fico mais encantado, porque ele é uma pessoa que se dedica também à comunidade. E é isso que a gente quer, que as pessoas se dediquem à comunidade, que possam dar oportunidades a outras pessoas, fazerem as pessoas crescerem. E é esse o nosso intuito. Então, o Jefferson aqui é o cara do Docker. Sou muito seu fã, cara, e o espaço é todo seu. Oh, valeu, brigadão. Primeira coisa aí, brigadão pelo convite, é sensacional, sensacional. Boa noite todo mundo, tranquilo? Boa. Bem, vamos começar aí um pouquinho a falar sobre Docker. Quem conhece Docker aqui, né? Legal. Quem que usa Docker? Boa. Show de bola, tá legal, tá legal. Bem, o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje é sobre o Docker, sobre Compose e também um pouquinho como rodo isso lá na AWS, né? Só que hoje o foco não é mostrar o produto de container da AWS, e sim mostrar como que eu crio do zero lá. Se eu chego lá, pego 3 maquininhas da AWS, instalo o Docker e faço lá o meu cluster, subo um serviço, faço alguma brincadeira lá, beleza? Tranquilos? Outra coisa, dúvidas? Aqui mais do que uma palestra aqui ou um talk, é um bate-papo. Então, em qualquer momento da apresentação, fala, ô, para um pouquinho, deixa eu entender tal coisa. Beleza? Combinado? Sim ou não, turma? Conversa comigo. Bem, olha só. Meu nome é Jefferson. Eu sou um dos fundadores da CodeOps, do canal Linux Tips. Quem conhece o Linux Tips? O canal? Porra, da hora. Antigamente eu trazia minha mãe, minha irmã, tudo para levantar a mão para falar que conhecia. Já... Da hora. Atualmente eu trabalho no Santander, na Produban. Eu sou evangelista DevOps de lá. Sou certificado instrutor, né, pela Red Hat. Eu sou instrutor oficial da Red Hat. Já passei por Impacta, For Linux, Green, Senac, Red Hat. Agora é só Linux Chips e a CodeOps. Sou um grande entusiasta aí de Docker, Kubernetes, Greylog. O Kubernetes nem tanto mais. A partir do Docker 1.12 e 1.13, o Kubernetes já não tem mais tanta graça assim para mim. Quem conhece Greylog? Muito melhor do que Kibana, não é? Fala que sim, turma. Sim. Bem, eu sou um sysadmin preguiçoso, né? Eu comecei, minha vida inteira fui sysadmin. Agora, o preguiçoso, quando fala em preguiçoso, a galera acha, puta Jefferson, que coisa feia ser preguiçoso, né? Pois aí salvou minha vida eu ser preguiçoso. Porque o que acontece? Quando o cara é preguiçoso, ele não consegue fazer duas coisas. Fiz uma coisa hoje, amanhã vou ter que fazer a mesma coisa. Tive um problema hoje, amanhã vou ter que ter esse problema novamente. Fazer manual e tudo mais, não, então eu comecei a automatizar as tarefas. Antes dessa onda de DevOps, eu comecei a me arrumar a minha vida. Mas não para arrumar a empresa, para deixar o preguiçoso cada vez mais. Eu sou corintiano, Corinthians, mano. Quem é corintiano aqui? É nóis. Quem é corintiano pode perguntar à vontade, beleza? Quem não for corintiano, esconda a carteira e celular. Brincadeira. Meu e-mail, caso de dúvidas, Twitter e também o canal lá da Linux Tips, beleza? Bem, primeira coisa que a gente vai começar aqui a falar, todo mundo aqui já conhece um pouquinho de container, não é? Todo mundo já sabe do que a gente está falando, mas só para reforçar um pouquinho, que tem uma galera ainda que fala que container nada mais é do que uma VM pequena. Alguém concorda comigo? Ou comigo não, né? Com esse povo aí? Sim ou não, turma? Não, né? Olha só, não posso comparar uma VM com container. Olha só aqui, só no comecinho já dá para saber que eu não posso comparar. Quando eu estou falando em VM, eu tenho o meu servidor, eu tenho a minha máquina física, né? Eu tenho o meu sistema operacional, um Linux. Daí depois em cima eu coloco o quê? Coloco um hypervisor, um VMware, um Xen. Daí, em cima desse cara, eu vou lá e coloco máquinas virtuais. E essa máquina virtual ela tem o quê? Um outro sistema operacional. E o pior ainda, eu tento emular o quê? Devices. Então, é tudo de mentira. Aquilo ali é tudo de mentira. Quando eu estou falando de container, é diferente. No container, eu tenho o quê? O meu servidor, meu físico, meu bare metal. Eu tenho também um sistema operacional, beleza? Só que depois eu já venho o Docker. Até então não tem diferença, já tinha o VMware lá, agora tem um Docker aqui, ou o Rocket, ou seja lá qual for. A diferença é justamente no container. Quando eu estou falando do container, eu não tenho mais um sistema operacional por container. Eu não tenho um kernel por container. E é isso que dificulta demais quando eu estou com VM. Aqui na VM, cada sistema operacional daquele tem um kernel, sim ou não? Qual que é a função do kernel?
Uma das principais funções é o quê? Gerenciar os recursos. O sistema operacional precisa, o kernel vai lá, pega o recurso e entrega. Agora, imagina ali na VM que eu tenho o kernel do meu SO e eu tenho o kernel das minhas VMs. Ou seja, é como se eu tivesse um porteiro para cada apartamento de um prédio. Eu tenho um kernel que vai brigar com o kernel hospedeiro, do sistema operacional mesmo do servidor. Só com isso eu já tenho uma grande confusão em relação à performance, porque eu tenho vários kernels querendo gerenciar os meus recursos. Outra coisa, quando eu estou no container, eu já não tenho nada disso. Quando eu estou no container, o kernel é o mesmo do meu host, do meu servidor físico. Tranquilos? Fácil. E o Docker? O que é o Docker? O Docker foi o cara que inventou os containers, não foi isso? Aê. Container é mais antigo do que... É do tempo que minha avó andava de skate ainda. É bastante antigo, não é isso? O que acontece? Quem já ouviu falar em chroot? É um container de file system. Quem já ouviu falar nos jails? Container. Triste de gerenciar, né? Quem gerenciava aí era bem difícil, mas container. LXC. Já era mais fácil, que é o Linux Container, né? Mais tranquilo. Mas o Docker, ele ficou famoso como o criador do container porque ele simplificou tudo isso. O que acontece? O Docker surgiu da .cloud, que era como se fosse a Heroku, né? Só que a ideia do cara era ser multiplataforma. E o Solomon Hykes, que é o founder lá da .cloud, e a equipe dele tinha muito conhecimento em gerenciar containers. Que eles usavam containers bastante tempo, desde 2009. E eles tinham um grande parque lá de containers. Então, ele já tinha todo um conhecimento. Foi aí que os caras tiveram a ideia de fazer o quê? Disponibilizar esse cara para a internet, para a comunidade. Isso em 2013. Se eu não me engano, um ano depois, já estava com a versão estável, com mais de 1.000 desenvolvedores ao redor do mundo. Cresceu demais, cresceu muito. Então, o Docker não inventou container. O Docker apenas facilitou o seu uso. Olha só como ele não inventou. Tudo aí nós já tínhamos. Ou pelo menos grande parte, libvirt, já usa em virtualização. LXC, Linux Container, systemd. E aqui embaixo, todos os meus módulos do kernel. Pode ver, namespace. Qual a função do namespace? Alguém conhece? Conversa comigo, turma. Hã? Isolar recursos. É um isolar recursos, não tão recursos, que o isolar recursos mesmo seria o cgroups da vida, né? Que isola lá CPU, memória. O namespace é para fazer isolamento do quê? De usuários, é para fazer isolamento de processos, ok? Então, essa é a parte do namespace. Fora o namespace e o cgroups, tem o SLinux, Netlink é de rede, Netfilter. Quem conhece Netfilter? É o iptables, né? Quando fala Netfilter, ninguém conhece. Iptables, todo mundo conhece. Beleza? Então, Docker não tem nada de novo. É bem tranquilo. E a instalação do Docker? Como que funciona? Depois eu vou mostrar ali para vocês, num labzinho rapidinho, como a gente vai subir esse cluster. Daí a gente vai fazer a instalação e tudo mais. Mas se eu quero fazer a instalação do Docker no Windows ou no Mac, eu consigo? Sim. E muito facilmente, vou lá no site, lá no Docker Store, faço o download e instalo. Hoje em dia, tanto para Mac como para Windows, o Docker roda nativo. Antigamente era aquela coisa nojenta do toolkit, colocava um virtualizador, era bem triste a vida, né? Hoje em dia é nativo. No Linux, é sensacional. No Linux, como tudo, sempre é sensacional. Então, se eu quero fazer a instalação no Linux, é bastante tranquilo. O que eu faço? Tem duas opções. Ou eu baixo o pacote, eu vou lá na Docker Store, da mesma forma, tem lá pacote para Ubuntu, CentOS, Debian, para tudo que é tipo de sabor de Linux. Ou então, eu uso a ferramenta universal de instalação via modo texto, que se tornou ultimamente, que é o curl. Quem já fez instalação de alguma coisa via curl? É a mesma coisa, então eu vou lá dar um curl no get.docker.com, já era, vai fazer um download no script, coloca lá no meu repositório. Então a instalação dele é bastante simples, depois a gente vai entrar no detalhe. Mesma coisa a CLI do Docker. Como que eu faço no Linux para listar arquivos? LS. Se eu quero listar containers, vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá Docker e eu quero listar containers. Daí eu coloco Docker containers, o quê? Olha que sensacional. Se eu quero fazer com imagem, o que eu faço? Docker. Puta que eu pariu. Né? Se eu quero verificar, por exemplo, tem um stack, o Docker Stack, é um comandinho novo, bem sensacional do Docker lá. Se eu quero verificar onde está rodando cada um dos meus, como se fossem os pods do Kubernetes Services lá, o que eu faço? Como que eu vejo processos no Linux? Docker Stack PS. Então, ele é super simples. Se eu quero remover alguma coisa no Linux, se eu quero remover um container,
Docker, conversa comigo, turma. Docker, RM, olha aqui, né? Muito simples, sim ou não, turma? Fácil, então beleza. Daqui a pouco a gente vai cair lá para a demozinha, eu mostro com mais detalhes. Aqui nessa tela o que a gente vê é o seguinte, olha só, tem até aqui um prompt do Windows, C2 pontos aqui, né? Coisa horrível. E embaixo nós temos... embaixo. Ainda bem que a gente está no campus e não no prédio da Microsoft, né? Senão seria... Bem, o que acontece hoje? Depois, eu acho, da versão 1.12 do Docker, a CLI e o daemon ficaram separados. Então, hoje eu tenho o CLI, que é o cliente do Docker, e ele conversa com o daemon do Docker, que é o cara que faz lá o gerenciamento dos meus containers. Sim ou não? Olha lá em cima. Lá em cima eu tenho, o primeiro, um prompt mostrando do Windows e o outro do Linux, ok? A baleinha é como se fosse o daemon. Tranquilo? Sim ou não, turma? E o daemon conversando com o meu host, que no caso um é o Ubuntu e o outro é o Windows. E repare no container, um está rodando o Nginx, o outro está rodando o W3MP, que eu não tenho a menor ideia do que seja isso daí. Mas perceba que lá em cima o cliente é o mesmo, não é o mesmo? O mesmo cliente, seja do Windows ou do Linux, ele consegue conversar com o Docker daemon do Linux ou do Windows. Isso é sensacional. E aqui, quem é dev aqui? Quem que é operação, sysadmin e tudo mais? Pô, nem estão brigando, todo mundo junto aí, né? Deve... Vai o quê? Acertar as... O que é... Hã? Por que eu comentei se aqui tinha desenvolvedor? Desenvolvedor gosta muito de utilizar a API, não gosta? É muito mais fácil de você conversar, e eu consigo conversar com a API do Docker. Então, a partir do Docker 1.12 ou 1.13, eu tenho uma API que ela suporta tudo o que eu tenho no Docker. Então, os services, por exemplo, que antes eu não conseguia gerenciar através de API, agora eu consigo. Então, se eu não quero usar o meu cliente, se eu quero bater direto na API, ótimo, eu consigo usar a API, consigo fazer exatamente tudo o que eu faço via linha de comando. Beleza? O que é imagem? Vamos lá, me dá imagens, como diz o Datena. O que é imagem? Isso, turma, exatamente. Uma imagem é o que? É um container parado. Beleza? Sim ou não, turma? Uma imagem é um container parado. Então, quando eu tenho uma... Só fazer uma brincadeirinha aqui, só para voltar lá no gancho da VM. Se eu tenho uma imagem lá de VM, um template de VM, qual que é a média de tamanho de uma VM aí, de um template de VM? Não, de sistema operacional mesmo. Uns 10 gigas, vai. Então eu tenho uma imagem lá de 10 gigas, beleza? Então a minha imagem é o quê? É alguma coisa que eu vou conseguir replicar várias vezes. Legal. Só que se eu tenho uma imagem de VM e eu quero subir 10 VMs, eu quero subir 10 VMs novas usando essa imagem. Qual que é o espaço que eu vou usar no meu storage? 100 gigas. Já é para fechar o negócio. Agora, se eu estou falando de imagens Docker, imagens de container, eu tenho uma imagem de 1 giga, que já está bem errado. De 1 giga já é bem grande. E eu quero subir 100 containers. 100 eu quero subir. Quanto que eu vou usar de disco? 100 gigas? Não, 1 giga. Olha que sensacional. É 1 giga só, porque é 1 giga. Quando eu estou usando uma imagem, a imagem toda, ou praticamente toda a imagem, ela é read-only. Somente a última camada... Deixa eu passar aqui, ó. Somente a última camada que eu posso escrever. Então, imagina que todo esse cara aqui, ó, até chegar lá na última camada, se é de Apache, é de Emacs, Debian Base, todas essas 3 camadas, eu não consigo mais fazer alteração. Então, quando eu vou subir um container, que nem esse daqui que está rodando um Apache, usando essa imagem, o que acontece? Ele vai usar essa mesma imagem sempre. Ele não vai copiar essa imagem 1 milhão de vezes. O que acontece? Qual que vai ser a diferença? Qual que vai ser o tamanho a mais que eu vou ter nessa imagem, ou nesse container? Justamente quem? A última camada. E o que eu posso ter aí? Eu posso ter logs, eu posso ter alguma informação que o meu container gerou. Então, ali eu só tenho o diff. Beleza? Então, por isso que eu uso pouquinho espaço. Quem já ouviu falar no hub.docker.com? Todo mundo? O que acontece? Esse cara virou legado. Agora, o Docker me assustou bastante nessa última versão dele, né, que pulou do 1.13 por 17. Né, tipo. E uma das coisas que eles fizeram foi acabar com o Hub.
Não acabar, ainda existe, está lá bonitinho. Só que a ideia é que não tenha mais, porque agora vai ter um Store. Então ele está como que é o Play Store ou o Apple Store, manja? Está com a carinha de loja, mas você entra lá na Docker Store, é bonitinha. Você vai lá, quero fazer um pull de uma imagem, pegar uma imagem, eu tenho que comprar essa imagem, mesmo que ela é de graça, mas eu compro. Então está todo um setup já de Store. Esse cara não, o Hub era como se fosse um repositório de imagem. Se eu quero fazer um teste do Nginx, onde eu ia procurar a imagem? Se eu quisesse fazer do Greylog, sei lá, do Kibana não, do Greylog, do Greylog. O que eu faria? Era lá dentro desse repositório. O Docker Hub, na verdade, ele é chamado de registry. O registry nunca vai morrer. Porque imagina só, eu trabalho num banco hoje. Um banco, ele não gosta de pensar que a imagem dele está lá na internet, na mão de outras pessoas. Né, Mr. Hobbit aí, pode fazer alguma graça. Então, qual que é a ideia do banco? Sempre ter o quê? Um repositório interno. Ele tem um registry interno. Então, o registry permanece. Porque é o quê? Se eu quero montar o meu repositório dentro da minha empresa, eu uso quem? O registry. Beleza? Só que se eu quiser usar o da Interwebs, do Docker, agora é Docker Store. Olha só como que funciona, aqui é só um fluxo, né, para mostrar como que funciona quando eu vou fazer um pull de uma imagem, né? Quais são as requisições, como que funciona lá do 1, que é quando eu estou pedindo o download da imagem, daí depois tem o 2 lá, que eu já estou com a localização e com o token, depois, cadê? 3, a resposta com a localização do registry, também com o token. 4, confirmou que o token é válido e manda para o index. Cadê o 5? 5, responde se a imagem existe ou não. E o 6, faz o download dessa imagem. Bem tranquilo. E o Dockerfile? Alguém já ouviu falar em Dockerfile alguma vez? O que é o Dockerfile? É a sua receitinha de bolo, né? É onde você vai falar como que vai ser construída a sua imagem. Só que quando eu falo de um arquivo que eu vou construir alguma coisa, todo mundo pensa em complexidade. Puta, vou ter que aprender a programar, vou ter que aprender a codar. Olha como que é complexo o Dockerfile. É difícil isso daí, turma, sim ou não? Olhando assim, sem conhecer. Vai, finge que vocês não conheceram, nunca viram. É difícil a sintaxe. Parece um makefile de antigamente de configurar o kernel. Lembra? Quem já mexeu no makefile do kernel, do Linux? Tirando as 5.000 opções que tinha naquele negócio, né? Mas aqui é só uma meia dúzia. Bem, o que acontece? A primeira linha lá de cima, tá vendo? Tá um from lá, sim ou não, turma? O que acontece? Eu vou construir, eu uso o Dockerfile para construir minha imagem, mas eu preciso me basear em alguém para construir essa imagem. Então, eu estou falando lá em cima que eu vou usar quem? Uma imagem do Ubuntu, do meu Dockerfile, é local. Mas ali eu poderia colocar Debian, poderia colocar Ubuntu, poderia colocar CentOS, qualquer coisa, qualquer distribuição. Tem uma distribuição que tá na moda, bem hype, que é o Alpine. Quem já ouviu falar no Alpine? Tô falando que é hype? Ó, uma galera de agora. O que é o Alpine? O Alpine é a menor distribuição Linux, ela tem 5 megas. Daí tem gente que fala, não é menor não, Jefferson, eu vi de uma de 1 mega. Tem até de 300 bytes, se duvidar, hoje em dia. Mas que você consegue utilizar, essa de 5 megas está bem legal, porque ela tem um gerenciador de pacotes, ela é bem mais moderninha, aí, é uma distribuição já bem moderninha, você consegue usar no seu dia a dia. Bem, então o from lá, eu vou colocar em quem eu vou me basear. Depois eu tenho aqui embaixo uma linha chamada run, todo mundo está enxergando? O que é o run? O run é tudo que eu quero executar, só que no momento da criação da minha imagem. Não quando o container está pronto, no momento da criação da minha imagem. Está vendo essas multilinhas ali, todo mundo? Tem lá o run, daí tem uma barra, add apt repositório, todo mundo está enxergando? Reparem que são várias linhas. Ali eu poderia ter posto o seguinte, run, add apt, run, apt-get update, run, apt-get install, blá. Poderia ter feito assim? Não. Não. Por quê? Fica nojento. Lembra aquelas camadas que eu falei para vocês aqui nesse desenho aqui, ó? Tá vendo aqui? Cada run é uma linha dessa daqui, ó, desse add. Então, quando o cara colocou o Emacs aqui, ele fez como? Run, apt-get install Emacs. Do Apache, run, apt-get install Apache, né? Outra era o Emacs. O que acontece? Por que é ruim quando eu faço dessa maneira? Olha aqui essa linha que está aqui embaixo. Está vendo aqui esse RM-RF? Ele está pagando tudo que é o cache do apt-get, tudo que é lixo que o apt-get trouxe no momento da atualização do update, né? E também no momento da instalação do pacote. Só que o que acontece? Se aquele RM tivesse em outro run, não teria menor efeito. Teria sumido o arquivinho lá, todo o conteúdo desse arquivo, só que na minha imagem o espaço ainda estaria sendo consumido. Por quê? Lembra a historinha? Camadas para baixo eu não consigo mudar, porque elas são o quê? Read-only.
Tranquilo? Sempre na última camada. Então, por isso é muito importante, muito importante. A galera se pega para criar containers. Ah, não, mas eu preciso ter aqui, eu preciso ter um SSD, eu preciso... Manja, pensando lá longe na infraestrutura foda para ter performance e se esquece do básico. Garanto que uma boa imagem é muito mais performática do que você ter um data center mega foda. Então, pense na hora de criar suas imagens. Eu falo isso por experiência própria. O Bruno, que trabalha comigo, sabe. Nós temos imagens lá de mais de 1 giga. É surreal. Surreal. É surreal. Sendo que daquele 1 giga, 200 megas, e olhe lá que seria útil para a sua vida. Então, tomem cuidado, porque é isso aqui que ferra o ambiente. É isso daqui que dificulta o momento de build. Imagina só ter que buildar uma imagem de 3 gigas, cara. Imagina 10 equipes, 10 squads tentando buildar. É horrível. Então, sempre imagens bem pequenininhas. Olha só o que nós temos lá, temos uma outra linha volume. Quem é de infraestrutura, sysadmin, conhece. Mas quem é dev, conhece NFS? Bem, quem não conhece não perdeu absolutamente nada em 2017. Nós estamos em 2017, hoje em dia a NFS é triste. Olha só, esse volumes é como se fosse um NFS. Né? O que acontece? Imagina, eu tenho o meu host, meu servidor onde está rodando o meu container, e eu preciso pegar um diretório que está no meu host e colocar lá dentro do container. Né? Preciso adicionar esse diretório lá, não copiar. Preciso montar esse diretório lá dentro. O que eu faço? Eu utilizo volumes. Tranquilo? Sim ou não, turma? Ali ele está criando 5 volumes. Depois, o workdir é onde o container vai iniciar, onde ele vai começar, né, como se fosse o diretório de trabalho dele, é o diretório de trabalho dele. E o CMD, ele executa comando. Porra, Jefferson, você falou que o run executa comando, certo? E o CMD também executa comando? Por que eu vou usar um ou outro? Alguém sabe me falar? É isso aí. O CMD ele só vai executar esse comando quando o container estiver em execução. O run é somente para criar, é no momento da criação da imagem. O CMD sempre com o container já em execução. Aqui tem um outro exemplo de Dockerfile, só que aqui tem uma opção a mais, que é o env, a possibilidade de pegar uma variável de ambiente e metê-la para dentro do container. Tranquilos? Ah, esqueci do expose aqui, ó. Então imagina só, esse cara aqui, ele vai ser o quê? É um Apache 2 lá, tá vendo? É um Apache. Serviço web, eu preciso expor alguma porta, eu preciso deixar alguma porta aberta aí do meu container para que as pessoas possam consumir esse serviço. Qual que é a porta que eu vou expor? A 80 ali, beleza? Agora, o que está de errado nesse cara aqui? É horrível, cara. Como que alguém pode fazer um negócio desse e ainda colocar o nome dele? Tá vendo ali onde está maintainer? É o cara que fez, mano. Já era, né? Não vai arrumar trampo. Bem, se eu quero criar as minhas imagens, eu tenho que me atentar a algumas práticas, algumas melhores práticas aí. Containers são efêmeros. Cara, eu vejo muito ainda o pessoal tendo apego por máquina. Não pode, turma. Eu sou vegetariano, né? Mas eu costumo falar que infraestrutura você tem que tratar como gado e não como pet, como cachorro, gato. Porque o cachorro gato você chama do quê? De nomes, sei lá qual é o nome do cachorro, do gato. Mas você nunca já viu alguém chamar uma vaca de, sei lá, só a mimosa, né, que é famosa. Mas do resto você já viu chamar? Não tem, o cara tem 1000 cabeças de gados. Ó, esse aqui é o Francisco, o José, não rola. Ele sabe que tem 1000 cabeças. Então é isso que a gente precisa saber para a nossa infraestrutura. Eu não quero mais saber nomes de máquinas. Eu, quando era mais jovem, colocava nome de máquinas de nome de carro, de super-herói, sei lá. Não vira, não vira. Por quê? Containers nasceu para morrer. Eu vejo a galera desesperada, nossa, meu container morre todo dia. Eu falei, caralho, tem algum problema? Só uma vez por dia? Tá errado. Container, não, tô brincando, não é para morrer container toda hora, não é. Mas não pode ser uma dor quando o container morrer. Eu não posso impactar o meu serviço quando o container morrer. Por quê? No Docker, por default, se um container morre, ele já vai lá e sobe outro no lugar. Então, você imagina só, você tem um service, como se fosse um VIP, com 10 containers embaixo, se ele ficar morrendo, mano, eu vou ver outra coisa. Lógico, não é o ideal, mas também não pode ser uma crise o container morrer. Container nasceu para morrer. E desapeguem a IP, nome, tudo isso daí. Alguém falou, não foi outro talk, o cara mostrou o nome de um servidor e o nome de um container. É impossível você gravar o nome de um container. É impossível, porque ele morre e vai subir outro com outro nome. Então, não se apeguem a isso. Pacotes necessários. Aquilo que eu falei com o Bruno lá, que o Bruno criou aquela imagem de mais de 1 giga, lembra? Que eu falei agora há pouco? Ele colocou muito pacote. Imagina, eu vou querer colocar um serviço de Apache, um LAMP, que nem comentaram aqui, você comentou. Vou colocar um LAMP. Imagina, porque eu vou querer ter um X
né, a interface gráfica do Linux. Para que eu vou ter uma porrada de pacotes? Então, minha imagem, o meu container tem que ser o máximo de enxuto, ele tem que ser o máximo. Pacotes desnecessários é realmente muito desnecessário. E o pior, ele impacta a performance do seu servidor. Fica inchado, a imagem fica maior, não é legal. E ainda se o processo não é legal definitivamente. Padrão é importante para a vida, né? Padrão é importante para tudo. Quando você fala em automação, quando você fala no mundo do DevOps, quando você fala que você precisa de agilidade, sem padrão, você não consegue nada. E a mesma coisa acontece com containers. Eu preciso ter padrão. Eu não posso... Ele programa em Java, ele usa uma imagem from, sei lá do qual, ele usa o Debian, Ubuntu. Ele, manja, quando eu for querer escalar isso, no container até que não vai ter tanta diferença, mas quando eu for querer escalar, se eu tiver muita complexidade, muitos sabores, vai piorar a minha vida. O que mais? Número de camadas de imagem. Por quê, turma? Ah, não é possível. Por que não é legal ter um monte de camada? É a última só, né? Então já está muito simples. Multilinhas no Dockerfile, é justamente o que o cara fez aqui, ó, né? No run lá, colocou várias linhas. Certo? Sim ou não, turma? E quando usar cache ou não. Nas versões mais recentes do Debian, deu uma bela melhorada em relação a cache. O que acontece? Imagina só aquela imagem do Bruno de 1 GB, ele tem que buildar, demora demais aquela imagem para buildar. E se ele for fazer do zero sem usar cache, vai demorar x vezes 10, né? Não é legal. Agora, se ele usa cache, tudo que não modificou segue o jogo, é muito mais rápido esse build. Só que nas últimas versões, nós temos a possibilidade de usar ou não o cache. Eu consigo passar na linha de como eu falo, não quero usar o cache. Ou sim, eu quero usar o cache. Realizando o pull e o push. O que é o pull, turma? Aí é aquele negócio do Docker de seguir padrão, de deixar tudo muito mais difícil, né? Como nós já fazemos no Git? Pull e push. Se eu quero pegar uma imagem, Git, se eu quero pegar um código, né? Pull. Se eu quero pegar uma imagem do Docker, eu faço o pull. Se eu quero enviar uma imagem, construir uma imagem aqui, quero enviar ela lá para o repositório, eu uso o quê? O push. E aqui está mostrando os caminhos, como que funciona. Repara lá, o primeiro que tem lá é o build. Docker build é para você buildar essa imagem. Eu fiz lá meu Dockerfile, agora eu quero transformar aquele Dockerfile numa imagem. O que ele faz? Primeira coisa, ele vai à conversa com o daemon do Docker, todo mundo enxergando? E depois ele já desce, já constrói a imagem aqui, ó, que é esse Ubuntu aqui. Todo mundo? Agora, no pull, ele vai fazer o quê? O download. Conversa com o daemon, vai lá no registry. Quem que é o registry mesmo? Repositório, Docker Hub. Vai lá no repositório, pega a imagem que ele quer, daí no caso era o Nginx, fez o download aqui da imagem, está aqui, ó, bonitinho, lá parado no meu host. Não está em execução, por quê? Eu fiz o pull é somente para eu baixar a imagem. Beleza, agora eu quero executar esse cara. O que eu faço? Docker Run. O que acontece? Converso com o daemon do Docker e já vou aonde? Direto aqui no Images, pego essa imagem, que é do Ubuntu aqui, e coloco ele em execução. Tranquilos? Fácil demais, simples como voar. Por que eu devo usar containers, né? Pelo seguinte, controle, agilidade e portabilidade. Portabilidade no cenário, ainda mais do primeiro talk que a gente viu, a portabilidade é fundamental hoje em dia. Eu não posso ficar mais preso a um único cloud. Eu não posso ficar preso à AWS. Minha solução é ter que navegar bem na AWS, e em casos de pane, em casos de necessidade, de binning, sei lá do que, eu consegui migrar isso para outros clouds. Beleza? Ou então, não, se eu tenho minha infraestrutura no meu data center, mas eu preciso ter portabilidade. Eu não posso mais pegar minha aplicação Java e só rodar ela em 3 servidores que suportam Java, na minha infraestrutura que tenho 20. Eu tenho que pegar esse meu container Java e rodar em qualquer servidor. Eu tenho que pegar um container Java, um container Go, um container... Mas colocar tudo na mesma máquina. Então, eu não tenho mais essa de servidores específicos para determinado aplicação. Agilidade. Quem é desenvolvedor? Fica mais ágil ou não fica você construir containers? Muito mais rápido, porque você constrói o seu Dockerfile, você constrói o seu container com a sua aplicação lá dentro e manda. Você pode passar por dev, por homologação, por stage e produção. A mesma imagem que você construiu na sua máquina. Então, aquela frase de tipo, na minha máquina funciona, agora é verdadeira. Funcionou na sua máquina, você pode levar para frente, que vai funcionar tranquilamente. E isso a gente falando sobre Dockerfile somente. Se a gente cair para o Docker Compose, você só não cria a sua imagem, você cria a sua rede, você cria seu storage, você cria seu VIP, você cria seu load balancer, você cria toda a sua necessidade. Tudo aquilo que o dev sempre pediu, né, para não depender de operação, qualquer coisa, agora você cria num único arquivo, numa simplicidade super legal. E o controle, eu tenho um controle exatamente de
tudo, ok? Eu não preciso mais sair sapeando em 10 mil softwares ou pedindo para equipes, não. Eu consigo, com o Inspect, saber porta, saber o que está rodando, quando foi startado, mas já tenho todo o controle, muito mais fácil do que na infra tradicional. Aqui tem 8 casos, que é bastante utilizado. Isso aqui foi um paper, eu não lembro aonde, que falou, já é velho, de 2015, 2016, falando aonde que o Docker era bastante utilizado. Quais eram os 8 usos de caso mais interessantes do Docker. Então, se você olha aí, ainda vai ter muita coisa de desenvolvimento, porque antigamente falava que era Docker, era para quê? Desenvolvimento. Produção não virava, mas hoje a gente tem, por exemplo, simplifica demais a configuração, aumenta a produtividade do dev, que mais? Isola app mesmo no mesmo hardware, rápido deploy, enfim, diversas características. Compose V3. Muito foda. Quem ouviu falar no Compose V3? Alguém? Não? Quem sentiu dificuldade? Quem sentiu dificuldade em usar o Compose com os services do Docker? Alguém já usou os services do Docker? Nunca ninguém? Alguém sabe o que é o service? Imagina só, eu tenho lá um VIP, eu coloco um VIP chamado Web. Debaixo desse VIP eu coloco 10 containers. Todo mundo que bater nesse meu VIP do Web, ele vai fazer automaticamente o load balancer entre esses 10 containers. E daí é o service que já tinha lá no Kubernetes, inclusive, ok? Então é uma forma de eu bater no único caminho e ele fazer já automaticamente o balanceamento de carga entre esses containers, né? Só que o que acontece? Quando saiu o service, que foi na versão 1.12 do Docker, o Compose não era compatível com o service. Eu achei lamentável isso. Falei, o Compose que é sensacional, que você cria todo o seu ambiente da sua aplicação, você não consegue usar os services, que é a coisa mais interessante que tinha na versão do Docker 1.12. Agora, com a versão do 1.13, saiu o Compose V3. E agora eu consigo gerenciar os meus services direto do Compose File. Eu vou mostrar para vocês um exemplo já do Compose File. Você vai ver que é sensacional. Eu crio rede, eu exponho porta, crio aplicação, crio volumes, tudo no único arquivo. Tudo com um único arquivo e sem muito choro, sem muito drama. Certo, senhores? Compose e Swarm Services é igual a muito amor. Agora a gente vai começar uma demozinha. O tempo está bem... Tem bastante tempo ainda, né? É rapidinho, 60 minutos. Bem, todo mundo sabe que quando vai fazer live é bem comum dar erro, né? Então... Deixa eu abrir aqui minhas máquinas. Só um segundinho, turma. Beleza, primeira coisa, estou como root. Aqui são 3 maquinetas lá da AWS, né? Máquinas convencionais, não tem nenhuma preparação nem nada do gênero. O que acontece aqui, eu só tenho os meus históricos aqui bonitinho para fazer a instalação. Olha só. Eu poderia entrar lá no site do Docker, procurar a página certinha, fazer o download, mas isso daí dá uma vertigem, é muita tela. Sendo que eu tenho um curl que faz exatamente isso para mim. Olha lá, curl, espaço, -fssl, e lá a URL do Docker, get.docker.com, pipe, SH ou bash, né? O que acontece? Essa URL getDockerCon, na verdade, tem um script, e quando você faz o download dela, você executa com SH. O que acontece? Ele não vai fazer a instalação tosca, deixa eu dar um enter aqui já. Ele não vai fazer só a instalação tosca, pegar o binário e jogar aqui dentro, não. Ele vai colocar o repositório do Docker dentro do meu sistema operacional, ou seja, se eu estiver usando um Ubuntu, que é o caso, vai adicionar o repositório do Docker lá no source list do Ubuntu, e aí sim ele faz o download do pacote. A internet aqui é bem triste, né, mano? Alguém já entrou aí para ver a velocidade da internet aqui? É surreal. Olha só, eu queria ter uma dessa em casa. A primeira aqui deu zica, tô falando, ó. Já não está fazendo a instalação. Mas estava empenado. Não, foi muito rápido. O tempo de resposta veio muito antes. Agora vai, ó. Só mais um segundinho. Aí, beleza. O que acontece agora? Deixa eu voltar aqui para o modo... Quem viu a treta da AWS que rolou lá de... Não, mentira, da GitLab, eu quis dizer. Quem viu o problema do GitLab que removeu lá?
Foi essas brincadeiras de estar com um monte de terminal aberto aí, ó, mexendo em um monte de coisa ao mesmo tempo. Olha só, se eu quero ver qual que é a versão do Docker que eu instalei aqui, ele vai mostrar lá para mim que é a versão 17, olha só. Se você olha lá no Talk, lá na descrição do Talk, estava falando que era o Docker o quê? 1.13. E era. Uma semana atrás, 2 semanas atrás. Do nada, o Docker falou assim, ó, não quero mais usar esse versionamento, vou usar um outro tipo de versionamento e agora vocês vão tratar isso na vida de vocês e problema de vocês. O que acontece? Está vendo esse 1703? Como que é o novo esquema de versionamento do Docker? Ano, ponto, mês. Então, 2017, o mês, março, 3, beleza? Então, o mês que vem vai sair um outro, 1704, e por aí vai ser mensal agora o lançamento do Docker. Mas, enfim, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? O plano é montar um cluster. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer um init aqui. Deixa eu... Opa, Docker swarm init. O que acontece? Aqui eu estou fazendo no manager, ok? Então, esse daqui é o manager. Eu tenho 3 maquinetas, lá em cima é o meu manager, os 2 vão ser o worker. O Docker, ele se preocupa tanto, ele quer tanto que você se ferre em pesquisar para montar o seu cluster, o que acontece? Ele já te dá a linha de comando aqui, ó. Você copia e cola essa linha. Olha como é difícil mexer no Docker, por isso que eu sei mexer. Copiei e colei. Olha só o que ele falou lá para mim. O nó já está no cluster do Swarm, como um node. Sim ou não, turma? Como um worker lá. Todo mundo está enxergando? Está pequena a letra aí, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ali, ó. Beleza? Entrou. Agora aqui é a mesma coisa. Eu vou lá, vou copiar e colar. Opa, copiei. Nem para isso eu sirvo. Para copiar e colar, eu copiei errado. Por isso que eu acho Docker difícil. Beleza, copiei e colei. Olha só que maravilha, também entrou lá falando que entrou bonitinho no meu cluster. E eu vou vir aqui agora, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para ficar mais fácil. E olha só, Docker, Node. Node é o quê? Todos os nós, certo? Vocês agora, se eu quero listar todos os nós. Puta que pariu, é difícil mesmo. Olha lá, os 3 nós estão ativos, tudo bonitinho. Sim ou não, turma? Maravilha, pronto, meu cluster está pronto, não precisa fazer mais nada. Pô, Jefferson, o teu cluster está pronto? Tá. E eu digo mais, está com alta disponibilidade e balanceamento de carga, nativo. Se fosse no Kubernetes, ia ser bem triste a sua vida. Não estou falando mal do Kubernetes, mas o Docker é bem mais legal. E bem mais fácil, né? Bem, se eu quero fazer, estou brincando, se eu quero fazer lá a criação de um serviço, o que eu faço? Docker Service. Se eu quero criar alguma coisa, o que eu faço? Create. Sim ou não, turma? E o nome do meu serviço, né? Se eu quero lá que seja Gyropops, e eu quero usar a imagem do Nginx, ele vai ser um web. O que aconteceu? Gyropops. Tá. Menos name. Ah lá. O que acontece? Docker Service Create menos name Gyropops, que é o nome do meu serviço, e o que ele vai usar? O Nginx, uma imagem do Nginx. Se eu venho aqui, Docker Service, o que mesmo para ver os serviços? LS, ele vai me falar que tem um carinha aqui bonitinho do Gyropops, que eu subi errado, e tem um Gyropops aqui, ó, o nome Gyropops, está falando que está replicado, que eu consigo subir quantas cópias eu quiser, quantas réplicas eu quiser, e o nome da minha imagem. Sim ou não, turma? Se eu vier aqui, ó, vou dar um Docker PS para saber onde ele está rodando. Ó, ele está rodando na máquina 2, ou seja, meu cluster realmente está funcionando, certo? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero escalar isso. Docker, Service, Scale. Qual que é o nome do serviço mesmo? Gyropops, igual a 4. Dou um Enter. Docker, Service, LS. Olha só o que ele vai mostrar aqui. Está lá, ó, subiu 3 já, subiu os 4. Todo mundo enxergando? Sim ou não, turma? Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fechar aqui a telinha bonitinha para... Docker PS, se eu quero verificar, olha só. Fez a distribuição aí bonitinho, sim ou não, turma? Só que o melhor é o seguinte, quando ele faz essa distribuição, todo mundo que bater nesse VIP do Gyropops, ele vai fazer também o balanceamento de carga. Então, o usuário que vai bater nesse Nginx, que é o serviço do Gyropops, ora vai bater em um container, ora no outro, já vai fazer o balanceamento de carga. Antes, no Docker Swarm, eu só tinha o balanceamento de carga referentes a containers, ou seja, subir 10 containers e ele ia deixar flat, ia distribuir esses containers na minha infraestrutura. Agora, com um 12 e um 13, com a estrutura do service, eu faço o balanceamento de conexões, ou seja, quando o usuário vai bater aqui, ele vai fazer também o balanceamento. Fino demais, né? Só para a gente agilizar aqui, para ficar rapidinho, senão o pessoal vai me matar ali. Deixa eu fazer o seguinte, lembra o Docker Compose que eu comentei com vocês? Sim, né? Isso é um sim, né, turma? Vocês acham ruim a palestra? Imagina fazer um dia inteiro comigo. Então, deixa eu ver onde está o meu Compose aqui, que eu abri fora de ordem. Está aqui. Fechar esse daqui.
Aqui, ó, aqui tem. Oh, eu vou levantar porque eu tenho DDA, eu não consigo ficar parado. O que acontece? Tá vendo ali em cima, ó? Eu tenho. Quer que eu pegue o microfone? Melhor, né? Ui. Rapidão aqui, ó. Esse cara aqui é o Docker Compose que eu havia comentado com vocês. Com o Docker Compose eu consigo criar toda a infraestrutura que eu preciso para o meu serviço. Então aqui eu tenho até estratégia de deploy. Como que eu vou fazer o deploy disso, ok? Não tenho tempo, mas depois vocês dão uma olhada lá no canal, tem falando também. Mas ó, eu falo aqui, a primeira coisa aqui em cima é a versão, que eu tenho que usar o Compose 3, a versão 3, e aqui eu começo a definir ou declarar o meu serviço. Então tem um serviço chamado Redis, um DB, outro Vault, beleza? Todos eles possuem rede, olha, essa network não existe antes disso, está sendo criado nesse momento. Que mais? Eu consigo falar que esse Vault depende do Redis, qual que vai ser a estratégia de deploy. Esse cara, por exemplo, eu estou falando que ele só pode ser deployado aonde? No Manager. Então, quando eu subir esse cara, se eu tiver 10 workers e 3 Manager, ele vai subir aonde? Em um dos Managers. Beleza? Só deixa eu descer aqui rapidinho. Tem aqui também, ó, em caso de falha, o que ele vai fazer? Número de réplicas. Quando eu subir esse serviço do Vault, quanto que ele vai subir? Com 2 réplicas, ok? Quando ele precisar fazer qualquer configuração, ele vai fazer via paralelismo. De quantas? Em 2 em 2. Caso ele vai precisar restartar esse cara somente se falhar, beleza? Tem uma porrada de configurações bonitinhas, mas olha só, aqui é só para mostrar eu criando toda a minha estrutura. Então, nesse cara eu vou ter 5 aplicações e eu vou fazer o deploy dela agora bastante simples. Olha só, rapidinho. Todo mundo está enxergando aqui, ó, o Docker Stack, deixa eu aumentar um pouquinho. O Docker Stack foi o primeiro, foi um dos últimos... Um aviso. Pessoal, um aviso rapidinho, se alguém tiver com o carro no estacionamento, ele fecha às 10 horas, tá? Tem um estacionamento da área 9. Então, acelera aí. Puta, mano, é o meu caso. Acelera aí, então. Ó, turma, eu vou dar um Enter aqui. O stack é o último comando que saiu aí para o Docker. Opa, o que aconteceu? Eu vou ter que copiar. O que eu teria que fazer? Eu tenho que copiar esse cara lá para o meu manager. Eu mudei o manager. Desculpa, só para ir buscar meu carro mais rápido, né? Mas mentira. Aqui eu não consegui deployar, porque o que acontece? Eu só consigo subir os containers no manager. Então eu ia ter que pegar esse compose file, jogar lá no meu manager e subir ele. Beleza? Como eu subi tudo fora de ordem, eu nem sei quem é meu manager agora, dessas 3 máquinas aí, com esse nome simpático ali, né? Mas a ideia era essa, era mostrar para vocês... Não, deixa eu fazer aqui rapidinho. Vai. Aí, ó. Criou todos os serviços. Reparem lá, criou network, criou service. Se eu venho agora naquele Docker, no LS do service, eu consigo enxergar todos os meus serviços. Está vendo lá? Todos eles. Alguns ainda estão subindo, né? Que é o worker lá, que é o .NET, inclusive, esse worker. Está subindo ainda, tem uma porrada, ó, tá vendo? Tem o Vault Result, o Visualizer, o Redis, o DB, todos eles subindo com apenas um comando. Não tem segredo. Quando eu uso o Compose, eu consigo subir todo o environment da minha aplicação, simples como voar. Não é bastante simples, turma? Sim ou não? Sim. Pessoal, vamos encerrar por hoje, né? A gente vai se encontrar mais vezes por aí. Muito obrigado, desculpa gritar no ouvido de vocês e a correria, certo? Valeu! Só atrapalhando, só mais um segundo. Eu tenho o costume de fazer lá no canal o Linux Chips Vai. Quem acompanha aí, tem como a gente fazer isso daí rapidinho? Eu falo Linux Chips, vocês vai gritando bem alto. Vai buscar o carro. Vamos lá, Linux Chips. Vai. Não, eu tava tirando foto. Linux Chips. Vai. Linux Chips. Vai. Valeu do caralho. Obrigadão, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí, agradecendo aqui ao Jefferson. Só a gente já está em cima do tempo aqui, mais 1 minuto, a segurança vai educadamente nos expulsar. Mas nós fizemos o sorteio aqui, como funcionou? Cada um de vocês na entrada, nós tínhamos uma etiqueta justamente junto à sua etiqueta, e aí nós colocamos tudo dentro de uma sacolinha aqui, e fomos removendo aleatoriamente, tá? Até para a gente cumprir o tempo e tudo, a gente não vai fazer 1 a 1, ficar gerando número aleatório, porque a gente encontrou esse método mais eficiente. Então, vou falar aqui, quem ganhou o e-book, os e-books lá da Casa do Código, foram, pode o pessoal descendo, tá? Marcos Takeshi e Leandro Minato.
As canetas da Claudinho foram para Odilon Alexandre, Kaique Leão, Tiago Baque, Adolfo Eliasati, Diogo Ito. Os treinamentos do Linux Tips foram para Luiz Porto, Gustavo Baleste. Os 3 livros da Nova Tech foram para Luciana Teles, Tiago Bode, Marcelo Drude. E os biquínis da Dona Coruja foram para as meninas, tá? Como que nós fizemos? Fomos tirando as etiquetas ali até sair o nome de meninas. Os nomes de meninas. E aí saíram para Ana Luca e para Lilian Félix. Então, o pessoal que ganhou, eu peço para virem até aqui, para a gente fazer uma foto também, os organizadores, o pessoal. Vamos fazer uma foto aqui de despedida. Aos demais, muitíssimo obrigado. Lembre-se de deixar o feedback lá na pesquisa, que isso é muito importante para a gente. Um dos feedbacks era com relação a cumprir o prazo, e hoje acho que nós conseguimos, então eu acho que está dando certo. Muito obrigado. Pode vir. E quem está de carro, carimba o estacionamento com segurança que tem 20%. Caso você ainda tenha seu carro, que já passou das 10, né? Pode vir buscar amanhã também. Bom, o pessoal que eu falei, vamos juntar todo mundo.